também, acho que vocês já devem ter ouvido falar do Michael Phelps, Sim, claro. o nadador. Nadador. Ele e o Ale pode falar muito melhor do que eu, e eu só trago para a parte da criatividade. A preparação mental que é feita com atletas de alto rendimento. O Phelps, eu fui nadador muito tempo na minha vida, parei por questões de saúde, também porque preferi outros rumos. Ele traz na preparação mental os resultados que ele conseguiu, como as 12 medalhas numa Olimpíada. Nunca tinha conseguido. Ah, mas Maurício, como é que eu atinjo essa expansão criativa? Pega a ferramenta que ele propôs, que é preparação mental. Nada mais é do que você imaginar o caminho da onde você está, o que você tem que passar para onde você quer chegar. E traz isso para a sua criatividade na resolução de problemas. Porque, como eu falei, criatividade nada mais é do que resolver um problema. E aí pensa, ah, mas Maurício, vou ter que viajar com a lei. Eu tenho medo de avião. Eu falo assim, imagina a sua viagem no avião. Ah, eu vou sair de casa, vou pegar um Uber, um táxi, vou chegar no aeroporto, vou ter que fazer check-in. Do check-in eu vou ficar com fome, eu vou ter que comer alguma coisa. Aí eu passo na sala de embarque, se for um voo internacional, eu passo pela alfândega, se for nacional. Ah, entrei no avião, meu Deus, meu medo é o avião. Pensa cada passo. E aí eu sou um pouco mais exagerado, pensa tudo bem, o pior possível e o pior do pior possível. Que aí a gente entra no que o Ale falou anteriormente, que é ao menos, eu vou, não lembro os termos, mas é ao menos o médio e o mais. Porque aí você resolve na hora. Ah, não, eu estou dentro do avião, começa a me dar um ataque de pânico. Você pode conversar com o coleguinha do lado, você pode chamar a aeromoça e falar assim, moça, estou passando mal, estou com pânico. Eles devem ter procedimentos, não sei dizer aqui, mas imagino. Ou vai para o banheiro chorar. Uhum. Extravasa, Ah, né? mas extravasa. E aí o avião entrou em turbulência. Estou em desespero. Nossa, eu ficaria super feliz. Eu ia me achar um ovo mexido chacoalhando lá dentro. Pois então, e aí tem caminhos possíveis. E aí tem cases de sucesso que mostram isso. E um grande case criativo que eu acho, que ganhou diversos prêmios, é o da Apple, que é sobre pensar diferente. O Think Different, que eles assinam hoje, que é pensar diferente, nada mais é. Eles pegaram todos os casos de sucesso que as pessoas não consideram, que aí são os extremos, como a Ale falou, e colocou todos os extremos numa campanha publicitária e mostrou todo mundo é possível de pensar e pensar diferente. Eles assinam e aí mostra que grandes marcas usam criatividade, mas marcas não tão reconhecidas também usam. E uma delas, e aí trazendo mais um case de sucesso que eu não sei se vocês conhecem um senhor chamado Senhor Abravanel. Sim. Sim, o SS. Ele o SS, que antes era o camelô, É. cresceu e transformou no que ele transformou hoje numa grande marca. E são pequenas coisas que você faz e tanto tudo bem, tá no menos, no médio ou no mais, mas faz. Porque só ação, ah, mas Maurício, eu posso quebrar a cara. Se você não fizesse, também pode. O não já existe. Ah, mas eu tenho medo. Aí eu gosto mais ainda, que a criatividade é um quebrador de medo. E nas experiências das séries que eu vou viver, medo não existe, bora. E você, Você tem que se permitir. você deu uma ferramenta fundamental, assim, muito interessante para você sair desse medo e sair dessa ausência, né? E sair da ausência não é para ir para o excesso, é para ir para o médio, para o caminho do meio, né? Que é a ridicularização. A ridicularização as pessoas acabam não fazendo, e quando você propõe para as pessoas, elas têm dificuldade de fazer. E é um trabalho criativo de como eu vou enxergar aquilo que me trava. Tá bom. O que é essa ridicularização? O que pior poderia acontecer de mais ridículo comigo nessa situação do avião, que nem você deu? Ou de ir pro meio do Jalapão sem internet, sem nada? Ou caminhar na Chapada Diamantina, lá no Vale do Pati, é, sem eletricidade, sem nada, acampando lá no meio. Se eu estou com medo de fazer isso, cara, ridiculariza a situação para você. Mentalmente,
Cara, o que é pior que pode acontecer? O que é mais ridículo que vai acontecer comigo lá? E dá risada disso, porque o ridículo é isso. Uhum. A hora que você ridiculariza, você fala, cara, não é tão pesado assim, né? Eu tô com vergonha de passar por isso, eu tô com medo de passar por isso, mas eu tenho a solução dentro de mim. E quando você ridiculariza, você vai saindo dessa falta e vai voltando para o teu meio. Da mesma forma, quando você está buscando o ideal, puta, mas eu não sou tão inteligente como o Musk lá da Tesla, não consigo fazer naves espaciais e super esportivos elétricos, não consigo ser tão romper tanto assim com o pensamento, com a tecnologia, dar esses saltos quânticos. Cara, ridiculariza essa tua situação. Você não precisa ser esse cara. Você também não precisa ser o outro que fica paralisado. Então, a tua realidade, o que é melhor possível você fazer no meio, a ridicularização te ajuda a ir para esse meio. Isso que você falou, Maurício, de, cara, se eu estou com medo de ir para o avião, eu pensar o que pior pode acontecer. Esse é o processo de ridicularização que muita gente não valoriza, mas é incrivelmente libertador. E, de novo, vai conectar com a tua criança interior, porque isso é a ausência de censura em você. Sempre que você corta essa censura de você com você, né, a tua verdade para você mesmo, ela te conecta com a tua criança interior, essa criança expansiva, cheia de potencialidades, só que com o conhecimento que você tem hoje, né? Então isso vira uma, uma, uma capacidade, um potencial monstro, né? Então isso é legal. Concordo plenamente, e você tocou num ponto que pessoalmente me toca muito. Por conta da criatividade, muitas pessoas me dizem: Nossa, Maurício, como você é infantil. Aí eu viro para a pessoa com o meu jeito um pouco mais delicado, eu falo assim: Eu não sou infantil, eu só permito ser um gênio que você não é. Porque a minha criança interna, e aí também por questões de vida, nunca deixou de existir. Quando alguém tenta me colocar numa caixa, primeiro que eu peço para ser um container, porque senão eu não vou caber. Se for uma caixa de sapato, menos ainda. Numa de geladeira, dependendo da geladeira, se for uma side by side, aquelas grandonas, até posso caber, mas eu vou ficar apertado, então eu quero conforto. E as pessoas não se permitem se ridicularizar. Eu também acho, duas coisas que foi comentado, é colocar o pé no freio. A pessoa está super certa que comentou isso. Você só consegue se permitindo, mas dá aquela parada, sabe, aquela respirada, e vai em frente. Ah, mas Maurício, o que vão pensar de mim? Ah, desculpa, mas só você com você mesmo. E aí eu recomendo para todas as pessoas que nos assistem, quando pensar o que pensarem de mim, vai fazer um turismo com as séries. Ninguém vai pensar nada, vai ter que ser você com você mesmo. E aí é o que é a maior dor que as pessoas têm. Por que as pessoas, e aí é uma coisa que eu venho estudando, tem tanto medo de falar em público? Não é pela presença de muita gente lá na frente. É porque a pessoa tem vergonha do que vão pensar dela. E quando eu estava no hard work que o Ale presenciou, eu entrei no estado de mood eu vou falar o que eu acho, quem quiser, muito bem, quem não quiser, muito bem também, porque críticas são super bem aceitas, mas a minha verdade está ali. E eu sei o que eu passei nesses 30 anos de vida, mais agora 2 que eu completo mais para frente. Por quê? Porque cada um sabe da própria história e só se redescobrindo você consegue chegar em algum lugar. E quando você se sente travado, ou eu não consigo, vai me dar taquicardia, ou vai ser uma forma de não sofrer, vai em frente. Ah, mas e se der taquicardia? Come chocolate. Chocolate relaxa. E no meu caso eu recomendo também, coma bacon, porque bacon relaxa. Quem for vegetariano, vegano, etc., coma algo que traga prazer. As pessoas, quando se ridicularizam, como a Lê falou brilhantemente, elas travam num estado que elas não permitem mais o prazer. Parece que só o ridículo existe. E deixa o prazer existir. Você sempre tem que estar, vamos dizer, padronizado, né? Você tem que estar com a vida bem, você tem que estar com o financeiro bem, você tem que estar com o relacionamento bem. Às vezes você não está. E agora, muito mais, a gente falando. A fase da crise sempre vai existir. Eu
passei por essa grande perda, foi uma crise para mim. Às vezes você que está ouvindo tem um problema muito mais sério ou passando por uma questão vai passar. Ah, mas Maurício, como é que eu faço? Me chama, a gente conversa, mas acredita em você mesmo. E uma coisa que só que não dá para a gente resolver é a morte. Porém, para quem acredita, existe um outro lado. Então é só uma passagem, ou só o que for. Tudo tem solução na vida, inclusive a morte. Só que se for uma solução criativa, com um comportamento humano alinhado, você está muito mais tranquilo. E é isso que a gente que eu digo, as pessoas buscam. Não é sucesso financeiro, tudo bem, é legal, mas você quer um sucesso para ter uma tranquilidade, você quer uma viagem, você quer uma criatividade para você poder resolver problemas rápidos, para ficar mais tranquilo. Porque nesse mundo louco que a gente está vivendo, a gente não sabe como viver. Então, o mundo, muito maior que a gente, falou assim, vamos dar um susto em todo mundo? Vamos botar todo mundo numa caixa, dentro de casa, e vamos ver como é que as pessoas resolvem? Aí as pessoas estão tendo que ser criativas, então existem diversas empresas que trouxeram suas novas ferramentas, pessoas que estão se reinventando nos seus trabalhos. Vai ter uma reinvenção de humanidade, que é o que eu comentei nesse grupo, que o Ale participou de manhã, da Academia da Criatividade, que é, o que vai ser da humanidade no futuro? Para mim, as pessoas vão ser cada vez mais humanas e menos financeiras, porque vão se preocupar cada vez mais com o outro. E, em cima disso, tem a criatividade. Tanto que tem a criatividade, para quem é mais analítico ou gosta de referências, a Forbes, grande revista americana, classificou as 10 principais áreas para o futuro humano. O primeiro é inteligência emocional. O segundo é resiliência. E o terceiro é criatividade. E aí eu gosto de passar para quem não entende. Inteligência emocional é você resolver um problema na pressão com calma. Ou pelo menos com clareza do que você quer fazer. Resiliência é você cair no buraco, levantar, sair. Ah, pode cair de novo. E criatividade é você se virar e resolver um problema com um olhar diferente. Nada mais é que todo mundo tem isso. E as pessoas não veem isso. Perfeito, e até a própria inteligência emocional, né, tanto está em voga hoje, as pessoas estão buscando, às vezes, um ideal de comportamento, né? E, de novo, acaba se travando por uma expectativa, por uma visão de excesso, por uma visão de ideal, e não faz aquele melhor possível, né? Porque a inteligência emocional tem essa habilidade de se comunicar com você mesmo, em primeiro lugar, se compreender, entender quais são os seus limites e as suas potencialidades, as suas capacidades, e também se comunicar com o outro, né? Tem empatia. Só que as pessoas estão fazendo num formato não próprio, né? Somos indivíduos coletivos.